Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor Jesus, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor preparou, Senhor, esse momento, esse horário, Pai, para que eu possa, Senhor Jesus, transmitir da Tua palavra, da Tua mensagem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, me conduzir, Senhor, em sabedoria. Espírito Santo, eu te convido nesse momento a estar presente. Sua presença é real em nosso meio, Senhor. Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dado a Ti, Senhor Jesus. E que nesse momento, Pai, o Senhor me conduza, que os meus ouvidos, Senhor, estejam sensíveis, Pai, à Tua voz, Pai. E que eu possa, Senhor, ser boca, ser instrumento, Senhor Jesus, para falar da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou trazer uma mensagem baseada no capítulo 2 de Salmos. O texto base é o capítulo 2 de Salmos e o versículo-chave diz assim, é o versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. O tema da nossa mensagem é: o Deus que governa as nações também governa a minha vida. E um fato curioso sobre o Salmo 2 é que ele é um salmo messiânico. Ou seja, o versículo 8 ele fala muito sobre a vinda de Jesus Cristo na Terra. E é comprovado no Novo Testamento. E o objetivo principal dessa mensagem é mostrar que Deus ele é tão soberano sobre toda a criação, e a nossa maior demonstração de fé é deixar que Ele conduza a nossa vida. E eu começo essa mensagem com uma reflexão. O que nos tira a paz hoje? Qual áreas das nossas vidas que nos tira a paz? Muitas vezes é a área da nossa saúde, uma crise financeira, o casamento, os filhos, nosso futuro. Muitas coisas, quando fogem do nosso controle, nós temos o sentimento de ansiedade, de medo, de frustração, quando nós tentamos fazer alguma coisa e por algum motivo não dá certo. E o Salmos 2 não foi escrito para nos mostrar um Deus preocupado com o caos aqui na Terra, mas fala sobre um Deus soberano, que está assentado no seu trono. O problema não está em Deus perder o controle, e sim o problema está quando nós queremos tomar o controle da situação. Nós queremos tirar o controle da mão dele. E com base no Salmos 2, podemos analisar 4 pontos. Eu levantei 4 pontos e eu quero compartilhar com você hoje. O primeiro deles é: o homem insiste em governar a sua própria vida. E isso vai falar no versículo 2, no capítulo 2, no versículo do 1 ao 3. Eu vou compartilhar com vocês. E diz assim: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: roupamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Davi, ele fala no início desse capítulo sobre uma nação que estava se revoltando contra o Senhor. E não é muito diferente nos dias de hoje. Isso continua acontecendo. As pessoas hoje, elas querem viver sem limites. E elas controlam as próprias vidas. E hoje, assim, para nós refletirmos em qual área da nossa vida que a gente está dizendo assim: Deus, deixa, daqui para frente é comigo, deixa que eu decido, deixa que eu controlo, deixa que eu faço, eu que vou fazer dar certo o negócio. Às vezes a gente não tem esse papo com Deus. Normalmente nós estamos orando e pedindo sabedoria de Deus, mas quando nós falamos assim: Deus, deixa que eu assuma o controle, é quando na nossa vida há falta de perdão, quando não obedecemos a voz do Senhor, quando nos tornamos indisponíveis, quando nós não nos posicionamos para o Senhor.
e quando nós tomamos algumas decisões sem orações, porque em Provérbios 3, do 5 ao 6, nos orienta. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. No 6 diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Eu me dei conta na minha vida que eu precisava deixar que Deus assumisse o controle quando no encontro com Deus eu caí endemoniada por falta de perdão. O quanto a falta de perdão ela nos afeta, nos afeta na vida espiritual. Eu andava com um fardo nas costas e pensava assim que era muita luta, que era muita prova, que eu não conseguia vencer, mas eram os demônios torturadores que me torturavam por uma simples falta de perdão. E naquele dia foi uma experiência muito intensa, muito pesada, mas quando eu fui verdadeiramente liberta e caí em si foi quando eu me levantei e eu olhei para o meu crachá. Ali estava o meu nome, Thalita, e o Espírito Santo naquele momento me fez enxergar a minha verdadeira identidade. Thalita, quando Jesus fala para a filha de Jairo, Thalita cumi, ele fala, menina, levanta. E ali o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, ei, você é minha menina, você é a menina dos meus olhos, você não tem por que não perdoar, eu já paguei o preço por você, o preço de sangue. E ali eu entendi a minha verdadeira identidade, falei, opa, Deus, não é mais comigo, é com o Senhor. E eu entendi a identidade de ser filha. O segundo ponto que eu quero trazer aqui foi que Deus, ele nunca perdeu o controle. E isso ele diz no versículo 4. Eu vou ler com vocês. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Não importa a situação que você está enfrentando hoje. Não importa a crise. Não importa o que está acontecendo. Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele continua assentado no seu trono. Não importa a crise, não importa a perda que aconteceu, não importa a enfermidade, nenhum fator na terra tira o nosso Deus do seu trono. O céu continua em paz, Deus permanece em seu trono. Em Isaías 6, relata, após a morte do rei Uzias, ali o povo de Israel estava enfrentando uma crise. E eu vou ler com vocês do 6, versículo 1 ao 3, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não importa o que você está passando hoje. Deus, ele está ali no seu trono assentado. E às vezes a gente pensa, mas onde que está Deus no meio dessa prova, dessa luta que eu estou passando, desse momento, dessa fase difícil? Mas muitas vezes Deus, ele age no silêncio. É assim na minha vida. Eu passei por um momento muito difícil, um momento de diagnóstico de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E eu muitas vezes perguntava, onde está Deus nesse momento? E no meio dessa dor, Deus estava lá, Deus estava me vendo, Deus estava no seu trono. E mal sabia eu que Ele estava preparando a sua promessa na minha vida. E só faltava uma coisa, posicionamento. O terceiro ponto que eu quero trazer é que Deus entrega tudo nas mãos do Filho. E essa é uma parte muito incrível do Salmos 2. Eu vou compartilhar com vocês. No versículo 6 ele diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui nesses versículos Deus já estava apontando para Cristo. E é incrível como no Velho Testamento, no Antigo Testamento,
tem muitas coisas que apontam para Cristo, o Filho de Deus. A começar desde a criação no Jardim do Éden, quando acontece o pecado de Eva e Adão, eles sentem vergonha e um cordeiro é sacrificado para que eles tenham as suas roupas, para que eles vistam roupas. Ali a gente já entende que após um pecado foi sacrificado um cordeiro, já está apontando para Cristo. E no Salmos 2, mais uma vez, fala sobre isso. E no Novo Testamento, Jesus diz, em Mateus 28:18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se Cristo governa o universo, por que que ele não pode governar a minha vida, a nossa vida, se esse poder foi dado nas mãos dele? Jesus é o Filho de Deus e ele recebeu as nações. E ele recebeu porque ele desceu na terra, se fez como nós, homens, e por sua obediência ele foi até o fim na cruz. Em Filipenses 2 fala sobre isso, sobre a humildade cristã. E ali nós somos aconselhados que primeiro temos que ter obediência. Depois veio a exaltação, ali fala. E Lucas 14:11 diz: porque qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Às vezes a gente entende esse versículo de uma forma diferente. Nós pensamos muitas vezes, aquele que sofre, que é humilhado, ele vai ter um grande galardão, ele vai ser exaltado. E não é sobre isso. Aqui nós estamos aprendendo que Jesus fala que aquele que se humilha na presença do Senhor, ele será exaltado. E o que acontece? Muitas vezes nós queremos as promessas, nós queremos ser exaltados, mas nós não queremos viver em obediência. E o quarto e último ponto, Deus não procura pessoas perfeitas. E isso nós vamos aprender ali no versículo 10 e 11. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes na terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Deus, ele não procura uma pessoa perfeita. Ele não quer que você pense assim, ai Deus, mas eu tenho um vício, eu fumo, eu não posso servir o Senhor porque eu tenho esse vício. Ele não está esperando você largar do seu vício e para poder servir ele. Ele quer que você venha do jeito que você está, não importa o jeito que você está. Ele só precisa de um coração disponível e um posicionamento da sua parte, que o resto é o Espírito Santo que faz. E no versículo 12, inicia dizendo assim: beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve acender a sua ira. Quando ele fala ali no versículo beijai o filho, é um sinal de submissão. E hoje significa dizer: Jesus, a direção da minha vida pertence ao Senhor. Muitas vezes nós falamos, mas eu já entreguei minha vida ao Senhor, eu já sou convertida, Ele é o dono da minha vida. Mas eu vou falar o meu testemunho para vocês. Depois da minha conversão, muitas vezes eu falava, não Deus, agora é o Senhor que está no controle. E o motivo do divórcio do casamento, meu casamento do Fernando, foi que eu não queria ter filhos. E eu tinha uma coisa muito ruim. Quando alguém falava de filho, eu falava, não quero saber, não quero, não quero, não quero. E foi a partir do momento que eu entreguei minha vida no controle do Senhor que essas coisas começaram a mudar. Mas no início eu não entendia muito bem sobre isso. Eu falava assim, Deus, o Senhor quer restaurar meu casamento? Tá tudo bem, tá? Mas eu estarei pronta daqui 2 anos. Quando eu tinha um desejo no meu coração e era o Espírito Santo falando pra mim, eu ia tomar meu anticoncepcional e eu me sentia mal. Parecia que eu estava fazendo uma coisa errada. E quando eu comecei a interagir com o Espírito Santo e falar sobre isso, eu falei, Deus, tá brotando aqui um desejo de gerar novamente. Mas daqui 2 anos eu vou estar pronta. Eu tava entregando minha vida, o controle da minha vida nas mãos do Senhor? Não tava, era no meu... Deus pode fazer, mas é no meu tempo. E a gente precisa entender que quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, verdadeiramente, é tudo, é sobre o tempo, é sobre tudo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E tanto é que
Quando eu aprendi isso, uma coisa que eu pensava que eu estaria pronta para vir morar onde eu estou hoje, eu falava, daqui 2 anos eu vou conseguir deixar a casa do meu jeito. Gente, o Senhor fez em 3 meses. O tempo dele é perfeito. Em Jeremias 29:11 ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, aquilo tudo que a gente espera não é na força do nosso braço, é a partir do momento que a gente confia verdadeiramente no nosso Pai. E então não existe o porquê não esperar e entregar o controle das nossas vidas na mão dele. E hoje Deus não está perguntando se você é forte o suficiente para resolver os seus problemas. Ele está te perguntando, você confia em mim o suficiente para me entregar o controle da sua vida? E sabe qual é o detalhe mais perfeito no Salmos 2? É que ele começa dizendo ali no versículo 3, roupamos os laços, ou seja, o povo querendo se livrar de Deus, não querendo nem saber do Senhor, mas termina dizendo, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. No versículo 12 termina assim, sabe por quê? O ser humano muitas vezes busca independência, busca as coisas na força do seu próprio braço, mas a gente só encontra em Deus refúgio. E eu precisei bater muito a minha cabeça para entender isso, que ele tinha o melhor para minha vida. E hoje o Espírito Santo está falando para você, até quando você vai querer o controle na força do seu braço? Até quando você quando que você vai entregar o controle da sua vida nas minhas mãos? E eu termino essa palavra te convidando a refletir sobre isso. Está na hora da gente entregar o controle da nossa vida na mão do nosso Deus, que é todo-poderoso, todo-poderoso. Ele é fiel em todo o tempo para cumprir a promessa na sua vida. Então não espere muito tempo. Deus tem muito para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.